Era o ano de 1923. Lampião dava seus primeiros passos no cangaço. Seu grupo estava em um lugarejo não muito distante de Jeremoabo, em Pernambuco. Então Lampião dá de cara com a polícia volante. Uma polícia enorme. Eram mais de 80 soldados. Para Lampião, que tinha 18 cangaceiros, o confronto seria um suicídio. Então Lampião dá o apito de debandar. Era um salve-se quem puder. Nessas horas não existem regras. É cair fora de qualquer jeito e sumir no mundo. E o combinado era seguir no máximo 3 cangaceiros juntos, espalhando um para cada lado. A polícia assim não tinha como persegui-los. E foi o que aconteceu. Todos os cangaceiros desapareceram. Então o sargento da volante, Nicolau de Neca, disse: acho que esses cangaceiros deveriam ser estudados. Desapareceram do nada. Eu vi uns 20 deles e dentro de 10 segundos não vejo mais nenhum. Que coisa! Lampião estava fugindo com 2 cangaceiros no meio do mato. De repente tropeça em um cipó rasteiro, bate com a cabeça em um pé de pau e desmaia. Os 2 cangaceiros nem olham para trás e somem no mundo. Depois de um certo tempo, Lampião acorda, sentindo dores na cabeça. De repente vê um índiozinho na sua frente, com um arco de flecha na mão. E a 4 metros, um soldado sem vida com a flecha cravada nas costas. Talvez Lampião tenha pensado que estava sonhando ou coisa parecida. Tenta falar com o menino, mas este não entende nada. Com as mãos, o menino o chama para segui-lo. O índiozinho vai na frente e Lampião vai atrás. E chegam em uma aldeia de índios, Tabajara. Lampião é recebido pelo chefe indígena, que manda lhe trazer água e alimento, carne com mandioca. O chefe indígena não fala português direito, mas, prestando atenção, dava para entender. E então o chefe indígena, chamado de Naumã, disse a Lampião: você, sorte! Homem quase mata tu com um pau de fogo. Meu filho matou homem, agora vida sua é dele. Lampião entendeu. É uma cultura indígena dizer assim, quando um índio salva a vida de outro índio ou qualquer outra pessoa. Sua vida então é dele, pois se precisar, o outro que foi salvado tem que salvar a vida daquele que o salvou também. Assim ficam empatados e ninguém é de ninguém. Cuidaram dos ferimentos de Lampião, que depois de 3 dias já se sentiu muito melhor, como se nada tivesse acontecido. O cangaceiro-chefe se despede do índiozinho Ruani, que lhe salvou a vida, matando o soldado à flechada. Este estava com um pau de fogo apontado para ele, disse o índiozinho Raoni. Então o chefe da tribo Naumã disse a Lampião: não pode esquecer, vida sua, vida de Raoni. Sim, grande chefe, está bem, não vou esquecer. Obrigado. Lampião dá um abraço ao índiozinho Raoni, pega um cavalo pelo caminho e chega em seu coito. Chegando lá, muitos foram lhe abraçar, pois pensavam que o chefe estava morto. Lampião conta a história a todos e disse que a partir daquele dia era amigo dos índios. O tempo passou. Agora já estamos no ano de 1926, quando Lampião leu uma notícia nos jornais. A manchete era: garimpeiros invadem reserva indígena e fazem índios escravos nos garimpos invadidos. Lampião pensou um pouco e lembra que viu umas pedras verdes muito bonitas nos colares dos índios. Todos eles tinham essas pedras,
que brilhavam muito. Então Lampião deduziu que seria um garimpo de esmeraldas. Então o chefe do bando mandou 6 cabras saberem o que estava acontecendo na tribo dos Tabajara, perto de Jeremoabo. Os cangaceiros seguem rumo à tribo para colher informações. Chegando próximo à tribo, se acampam em redes em cima das árvores para não serem surpreendidos por homens ou por alguns animais e até mesmo por índios de outras tribos indígenas. Os cangaceiros se aproximam da tribo e o que viram assustaram. Todos os índios estavam sendo escravizados. O chefe da tribo e o índiozinho ficava dentro de uma jaula antiga de leões. Os índios carregavam sacos de terra nas costas de buracos, desciam e subiam com sacos de terra para serem lavadas e colhidas as pedras belíssimas de esmeraldas verdes. Então os cangaceiros viram que eram 20 garimpeiros armados até os dentes e chefiado por um coronel fazendeiro e inimigo de Lampião. Era o coronel Totonho. Este roubou terra e gado do rei do cangaço e Lampião jurou vingança. Estava marcado para o passamento, passar para dentro de um caixão. Os cangaceiros espiões colhem mais informações e voltam ao coito, onde Lampião esperava ansiosamente. Chegando lá, o cangaceiro chefe do grupo, Sabino das Abóboras, entrega o relato a Lampião, que imediatamente começam a trabalhar em um plano para tirar os índios da escravidão. Lampião se lembrou do chefe da tribo e de seu filho que salvou a sua vida e agora iria tentar salvar os índios. Plano feito, todos preparam suas traias. O que faltava, mandava coiteiros trazer da cidade. Em 3 dias se mandaram 30 homens armados até os dentes. Lampião leva uma carroça cheia de rifles e balas e para em outra tribo, mas da mesma etnia Tabajara. Conversa com o chefe que falava bem a língua portuguesa e Lampião disse: grande chefe Chioru, seus irmãos Tabajara do grande chefe Naumã estão sendo escravizados. Eu trouxe armas, pau de fogo, para treinar seus homens. O grande chefe Chioru aceitou participar daquela empreitada de salvar seus irmãos da escravidão. Lampião e seus cabras ensinaram os índios a usar um rifle, a carregar, apontar, atirar, recarregar, e os índios aprenderam rapidamente em apenas 2 dias. Estavam atirando até melhor que alguns cangaceiros. E então partiram para o garimpo, onde a tribo estava sendo escravizada. Eram 30 cangaceiros e 28 índios, todos armados. Os índios também levavam arco e flechas. Todos esperam o entardecer, hora que os índios escravos param com o trabalho forçado e se reúnem em celas vigiadas toda a noite por pistoleiros e jagunços contratados. Então os índios se preparam, se aproximam lentamente, sem fazerem barulho, e começam a atirar flechas nos 8 jagunços. Em menos de 10 segundos, sem fazer nenhum barulho, todos os jagunços viajaram para o outro mundo, com a flecha cravada no peito ou nas costas. Aqueles que foram atingidos em locais não fatal e continuaram vivos, tomaram outra e outra, até que todos foram para o Beleléu. Lampião orquestrava o ataque. Tudo foi ensaiado, até o plano B e plano C. Cangaceiros e índios libertam os índios prisioneiros, mas infelizmente 2 índios se encontravam sem vida. Lampião fez questão de libertar o grande chefe Naumã e seu filho Raoni. Agora o plano era tacar fogo no barracão
e esperar os garimpeiros saírem. A ordem de Lampião era, se possível, não atirar em um homem velho, gordo e barbudo, de barba e cabeça branca. E assim foi feito. Com pau enrolado em panos embebedecidos de querosene, acenderam as tochas. Índios e cangaceiros tocaram fogo no barracão de todos os lados. E começou a sair garimpeiros correndo apavorados, pegando fogo para fora do barracão. Era sair e tomar bala. Era tiro que não acabava mais. Só o dono do garimpo não ganhou tiro, por ordem de Lampião. Este era o coronel Totonho. Tudo dominado. Os 8 vigias já estavam no inferno. 12 garimpeiros foram comer capim pela raiz. E só sobrou o coronel Totonho, agora amarrado em um pé de pau. Então o chefe Naumã da tribo, que cuidou dos ferimentos de Lampião há um tempo atrás, se aproxima e diz ao chefe dos cangaceiros: agora, vida de tu, não mais de Raoni. Agora, vida paga. Então o indiozinho se aproxima de Lampião e diz: eu já falo melhor um pouquinho. Nós aprende a falar sua vida minha. Agora não. Obrigado, salvar a vida de Raoni e do grande chefe pai. Então Lampião se aproxima do coronel Totonho e diz: olha só, onde tu espendurou a espingarda. Era uma onça braba e agora parece um coelho assustado. Tu pensou que ganharia todas as empreitadas, é? Mas tu é uma besta mesmo. Um velho de mais de 70 anos faz uma desgraceira dessa para conseguir mais dinheiro do que já tem. Você pensa que vai levar dinheiro pro inferno? Não vai não. Tu mentiu pra mim, me traiu, me roubou e agora eu vou te mandar pros quintos. De um jeito que tu vai se arrepender de ter nascido, cão. Quando Lampião preparava a execução do coronel, o cacique Naumã disse: grande chefe branco, vida de diabo branco é de nós. Ele matou 2 irmãos nossos. Vida de diabo branco nossa. Nós mata diabo branco, do nosso jeito. Lampião disse que tudo bem, poderia fazer o que quisesse, desde que o coronel não saia com vida daquele lugar. Depois da desgraceira feita com o coronel Totonho, Lampião disse aos cangaceiros mais próximos: rapaz, eu pensei que o Zé Baiano e Gato era perverso, mas agora eu vejo que eles eram anjinho perto da maldade desses índios. Deus me livre. Ainda bem que são meus amigos. Cê besta. Por um minuto me esqueci que sou Lampião e fiquei com medo. E a cabroeira caíram na risada. Como eu sei que vocês estão curiosos para saberem como os índios tabajaras transportaram o coronel para a casa do Cramunhão, eu vou contar um pouco, pois se eu falar tudo, o YouTube manda fechar o meu canal. Primeiro deixaram o coronel pelado, do jeito que nasceu, cada pé e cada mão amarrado a uma estaca, um toco pregado no chão. O coronel estava no chão amarrado de barriga para cima. O sol forte o cozinhava lentamente. O homem berrava, urrava. Então os índios receberam ordens do grande chefe e eles jogaram um caldo de plantas que as formigas carnívoras adoram. São adocicadas e têm um cheiro bom. As formigas começaram a devorar a carcaça daquele peste avarento, o
cabra coronel ainda vivo. E este urrava, berrava, ali com certeza se arrependeu de toda a maldade que fez na vida. Acho que dá para imaginarem o sofrimento e o fim desse coronel. Ele colheu o que plantou. Lampião então conversa com os dois chefes de tribo sobre o valor e a importância daquelas pedras verdes, e por um certo tempo Lampião foi sócio dos índios na exploração do garimpo de esmeraldas. Depois de um ano, o Estado tomou conta, mas os índios recebem uma parcela considerável. Todos vivem muito bem, têm bicicletas, rádios, casas boas, recebem instrução de como plantar e colher, criam gados, porcos, bodes e galinhas. E como sempre, em todo lugar que Lampião põe a mão, ganha muito dinheiro. Dessas minas, estima-se que Lampião e seus cabras ficaram com 300 contos de réis, o que deixaram todos muito ricos. Alguns cangaceiros compraram fazendas em Goiás e Minas Gerais, abandonaram o cangaço, muitos fugiram da violência e se mudaram com a família. Aqueles que ficaram gastaram tudo nos puteiros e a maioria padeceram na prisão ou tombaram na bala. Se você gostou da história, dê um joinha, compartilhe o vídeo com seus amigos, se inscreva no canal e eu vou sair fora dessa história de cangaceiro e índio. Deus me livre! Fui!